Shalom, irmãos, aqui é a Fran do canal Volta de Jesus e Profecias. E olha, para quem tinha dúvida se a embaixada realmente iria mudar para Jerusalém em maio, coincidindo com o aniversário de 70 anos da independência de Israel, está aqui mais uma informação para vocês. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu ao presidente Donald Trump por decidir transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém já em maio. A data coincide com o 70º aniversário da criação do Estado israelense. É um excelente momento para o Estado de Israel. A decisão do presidente Trump de mudar a embaixada americana para Jerusalém fará com que as celebrações do Dia da Independência sejam ainda mais felizes. Obrigado, presidente Trump, pela sua liderança e pela sua amizade. A decisão de fazer a transferência em uma data importante para os israelenses está sendo encarada como provocação pelos líderes palestinos. A embaixada vai funcionar inicialmente em prédios que hospedam a operação consular de Washington em Jerusalém. A mudança da embaixada foi muito condenada por autoridades palestinas e pela comunidade internacional. Irmãos, eu não quero ficar aqui tentando adivinhar o que vai acontecer, fazendo previsões, dizendo, vai acontecer isso. Mas eu quero dizer para você, meditar um pouquinho em relação ao número 70 para Israel. O número 70 para Israel é um número muito profético, irmãos. E a igreja, ela está entre um parênteses, ela está entre a última semana de Daniel, porque a semana parou, né? Era para ter continuado, mas parou. Por quê? Porque entrou a plenitude dos gentios. Então, o número 70 na Bíblia, ele tem tudo a ver com liderança. Por quê? Teve 70 descendentes de Noé que se multiplicaram e fundaram as famílias da terra, além dos 70 israelitas que desceram ao Egito e se multiplicaram formando o povo de Israel. Temos 70 autoridades que foram constituídas dentre Israel, que está lá em Êxodo 24, do versículo 1 ao 9. 70 descendentes, filhos e netos do juiz Abdon, que montavam 70 jumentas, está lá em Juízes 12, 14. Os 70 tem tudo a ver com o juízo da parte de Deus. 70 vezes 7, Lameque considera como juízo sobre quem o vingasse, está lá em Gênesis 4, 24. 70 reis perderam os polegares das mãos e pés por Adoni-Bezeque, que foi vingado, está lá em Juízes 1, 7. 70 homens de Bet-Semes são feridos por olharem dentro da Arca da Aliança, está lá em 1 Samuel, no capítulo 6, versículo 19. 70 quilos de prata foi o indevido presente de Naamã, Geazim, está lá recebendo o juízo da parte de Deus, está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 23. 70 descendentes do rei Acabe foram mortos para cumprir-se o juízo de Deus, está lá em 2 Reis, no capítulo 10, do versículo 1, 6 e 7. 70 anos é o tempo da vida de um rei. Nós sabemos que o rei Davi, ele viveu 70 anos, se eu não me engano também Salomão viveu 70 anos, 70 autoridades idólatras são contemplados pelo profeta e trazem juízo divino, está lá em Ezequiel capítulo 8, versículo 11. 70 anos Judá ficou cativo na Babilônia, está lá em 2 Crônicas 36, 21. Os 70 ele tem a ver também com morte e preço para a morte. 70 dias os egípcios choraram a morte de Jacó, o pai do povo de Israel, está lá em Gênesis 50, versículo 3. 70 filhos de Gideão que morreram a mando de Abimeleque, está lá em Juízes, capítulo 8, versículo 30. 70 peças de prata foi o preço de Abimeleque para matarem os seus irmãos, está lá em Juízes 9, 4. 70 anos o homem possui o vigor da vida, no caso de uma geração, está lá em Salmos 90, 10. Os 70, irmãos, ele também tem a ver com o santuário, a construção do santuário da casa de Deus, e também tem tudo a ver com reconciliação. Vejamos, 70 centímetros era a altura que tinha a Arca da Aliança, está lá em Êxodo 25, 10. 70 centímetros de largura tinha o propiciatório acima da arca, está lá em Êxodo 25, 17. 70 centímetros de altura tinha a mesa dos pães, a proposição, está lá em Êxodo 25, 23. 70 centímetros de altura tinha as tábuas do tabernáculo, está lá em Êxodo 26, 16. 70 centímetros era a medida das bases do tanque de bronze do templo, está lá em 1 Reis 7, 31. 70 centímetros era a altura das rodas das bases do tanque de bronze do templo, está lá em
1 Reis 7:32, 70 bois, além de outros animais, também foram ofertados na abertura do segundo templo, irmãos. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 32. E por aí vai, irmãos, não para por aí não. O número 70 é um número muito importante. No ano 70, Jerusalém foi sitiada, foi destruída, né? O 70, ele também nos remete a escape e alívio, perdão, salvação. 70 palmeiras aliviaram o fardo do povo de Israel no deserto, está lá em Êxodo 15:27. 70 quilos de prata foi o preço da colina onde foi construída Samaria, está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 24. 70 semanas de ano foram determinadas que Israel se convertesse ao Senhor, que no caso é as 70 semanas de Daniel, que a gente sempre fala, está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 vezes 7 devemos perdoar o nosso irmão, está lá em Mateus 18:22. 70 cavaleiros fizeram a escolta de Paulo para que ele não caísse em emboscada, está lá em Atos 23:23. Irmão, podemos perceber que o número 70 na Bíblia é um número para juízo, perdão, refrigério, enfim, irmãos, o número 70 ele é um número simbólico de todos os sentidos, então não tem como eu te dizer o que vai acontecer. É lógico, nós temos a parábola da figueira, e na parábola da figueira Jesus disse que a geração que visse a figueira florescer, essa seria a geração que veria todos os acontecimentos que ele tinha citado anteriormente. Quais são esses acontecimentos? Terremotos, pestes, fomes, guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, uma matança geral. E, irmãos, essa geração não passaria. E isso nos faz acreditar que o arrebatamento da igreja está muito próximo e que a vinda do anticristo também está muito próximo, meus irmãos. Então eu não estou afirmando nada, apenas quero deixar aqui para vocês que o número 70 ele não é qualquer número, como eu já disse para vocês. No ano 70, Jerusalém foi sitiada, foi destruída. Agora, 70 anos depois de Israel ter recebido lá a canetada do Oswaldo Aranha, no dia 23 de novembro, completou-lhe os 70 anos que Israel ele teve o direito de voltar para suas terras. E logo em seguida, irmãos, no dia 6 de dezembro, Donald Trump vai lá e reconhece Jerusalém, data profética, irmãos. Agora, completando 70 anos da independência de Israel, uma embaixada americana para comemorar o aniversário. E veja bem que aí os muçulmanos estão considerando isso como uma afronta. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vejo muitas pessoas afirmando, pode acontecer o arrebatamento, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser, irmãos, pode sim, claro que pode ser, mas nós não podemos afirmar nada, a gente tem que ficar ligado, ficar esperto, porque alguma coisa vai acontecer, irmãos. A embaixada tá para mudar, a embaixada mudando, pode ser que venha uma guerra por aí, ou pode ser sim que o arrebatamento da igreja aconteça até antes disso, porque o arrebatamento é iminente, no meu ponto de vista o arrebatamento é iminente. Então, irmãos, só para deixar aqui claro para os irmãos, o 70 não é qualquer número, irmãos. Nós estamos vivendo um momento profético na terra. Nós estamos vivendo o momento de uma geração que pode experimentar o arrebatamento da igreja e muitos podem também experimentar a grande tribulação. Então vamos ficar atentos para o que vai vir. Amém? Shalom a todos.